muito dinheiro no Oriente Médio, mas hoje você defende exatamente o contrário daquilo que lhe favoreceu em outras épocas. Então, nenhuma surpresa. Você não trabalha hoje, cara, porque ninguém te suporta. E ninguém te suporta por causa desse tipo de pronunciamento e desse tipo de comportamento que você teve. Agora, Alfredo Sampaio, que é o presidente da associação, Alfredo né? Sampaio. Alfredo Sampaio, você tem a oportunidade de citar também o Emerson Leão. Ontem eu escutei o Marco Aurélio Souza. Sim. O Marco Aurélio Souza, jornalista da RBS, ex-Globo, Sport TV, hoje está lá no Sistema Globo também, que é a RBS no Sul, que para mim é o maior contador de história, né? um repórter, um exímio repórter. E ontem ele disse um negócio muito interessante. A gente olha para o Leão falando assim, a gente imagina que o Leão é um cara dotado de uma capacidade intelectual acima da que efetivamente ele tem. A gente acha que o Leão é um cara que tem uma boa retórica, mas ele de fato não tem. A gente acha um monte de coisa do Leão, mas a gente, a cada vez que ele abre a boca para falar, a gente tem certeza que pode ter sido, principalmente como treinador, superestimado, embora aqui mesmo no Atlético ele tenha feito história ganhando títulos. Agora, aquela velha frase de que os canalhas também envelhecem, vale para todas as figuras e em todos os segmentos. E nesse caso, Leão, você também foi extremamente arrogante, preconceituoso. O que você falou foi pesado e desnecessário. Depois de um banho de civilidade do Carlo Ancelotti, que afagou os treinadores brasileiros, que ele não entende porque falam que os treinadores são fracos e tal, depois de um banho que ele deu de afago em vocês, vocês retribuíram com um tapa na cara dele. E não é só dele, do Léo Jardim, do Sampaoli, do Abel Ferreira e de vários outros que passaram e fizeram sucesso aqui, outros que passaram e não fizeram sucesso, e tá tudo bem. Quando você, Leão, diz que não gosta de treinadores estrangeiros no meu país, como você disse ontem, você aplica a frase só para treinadores efetivamente, ou você não gosta de estrangeiros no seu país? Sendo jogadores também ou não? Porque se é só treinador, é reserva de mercado. É mais uma canalice. Se você se estende a outras figuras, não gosta de estrangeiro, aí é xenofobia. Eu vi gente dizendo, não, porque não teve xenofobia. Teve, principalmente da boca do Leão. Então, é de se lamentar esse fato que, quanto mais você... O Eltinho falou isso comigo aqui agora. Cara, toda vez... Eu já vi umas 20, 30 vezes e minha raiva só aumenta. O Eltinho falou aqui, ele tem razão. Quanto mais você assiste aos vídeos, mais irritado você fica. Mais irritado você fica. Porque foi um suco de recalque de treinadores incapazes, porque não evoluíram e que agora colocam a... Aí eu não posso terminar a frase sem lembrar de uma coisa aqui. Incapazes, que não tem lugar em clube de futebol, porque ninguém suporta mais esse suco de recalque, de empirismo. Ah, porque na minha época era assim, então vou implementar. Não, filho, não vai implementar que não vai funcionar. Porque tudo muda, tudo evolui, o futebol evoluiu muito. E a forma de comunicar também, entender que o mundo hoje é globalizado. Eu escutei ontem, perguntado por um repórter, essa figura aí, esse Oswaldo de Oliveira, que eu nunca gostei desse cara, dizendo assim, e tomei antipatia, principalmente depois que ele tentou agredir o Léo Gomide. Então quem que você acha que deveria ser o treinador da seleção? Ele? Fernando Diniz, Dorival. Porra, cara, eles estiveram lá recentemente e não conseguiram fazer nada. Você quer comparar? Olha o histórico aqui de um treinador, Oswaldo. Desculpa, gente, eu me estendi. Eu não vou falar mais nada no programa, tá? Eu, por mim, eu até já ia embora. Olha aqui. Tá bom, o assunto tá bom. Rapidinho. Não sei se você conhece, você, Leão e... Leão e Oswaldo de Oliveira. Carlo Ancelotti, 5 Champions League. 5. Uma Bundesliga. Uma Premier League. 2 La Liga. Uma Ligue 1, 5 Supercopa da UEFA, 3 Mundial, ou Mundiais nesse caso, e uma Intercontinental. Pouquinho, hein? Então vocês deveriam vestir a sandália da humildade, ou calçar a sandália da humildade e aprender com esse cara que ele tem muito a ensinar, principalmente no trato, que é o que lhes falta. Vocês vão falar, tá? Vocês vão falar, deixa eu só dar uma faturada aqui, irmão, porque é o seguinte, o André falou, Everton, você tinha que ter falado na velocidade da TIM, você não fez, você foi lento, mas não travou.
Por que não travou? Porque eu uso o chip da TIM dentro de mim. Está introduzido. É verdade, o chip da TIM. Por isso que eu sou rápido. Olha a Isa maravilhosa lá, só. Olha a Isa maravilhosa. Essa mulher é maravilhosa. Então é o seguinte, é Black Friday chegando e está todo mundo de olho nas ofertas. Ó, para acertar nas compras mesmo. E a TIM Ultra Fibra está com uma super oferta. Vou ficar do lado da Isa. Desculpa. Uma super oferta. Ah, só vir para cá. O Guto tirou ela daqui. Ah, fugiu de mim, Isa. Tá doido. O super oferta para dar um up na internet aí da sua casa. Atenção. Não adianta comprar os melhores produtos se a internet da sua casa ficar travando. A nossa não trava. Então se liga nessa oferta imperdível. Você vai aproveitar 1 GB de ultra velocidade por R$ 129,99. Eu falei 1 GB no débito automático, tá? E ainda tem um streaming incluído no plano para você curtir filmes. Você vai curtir filmes, realities, novelas e séries originais. É isso mesmo. Por apenas R$ 129,99 no débito automático. Você tem 1 GB com streaming incluído e muita internet para deixar sua casa toda conectada. Então mude agora para TIM Ultra Fibra. Você pode escanear o QR Code que está lá no cantinho, apontar a câmera para lá e falar direto com os nossos atendentes. Você pode ligar o 0800 880 4141, que está aqui embaixo. Ou visitar uma de nossas... ainda tem o tim.com.br/TIM Ultra Fibra, ou visitar uma de nossas lojas TIM. Eu espero que na visita que eu vou fazer agora, que eu vou com os meninos ali almoçar daqui a pouco, e eu espero que quando eu entrar na loja TIM, ali do BH Shopping, eu encontre a Isa lá. Porque aqui ela fugiu de mim. TIM, imagine as possibilidades. Desculpa, Thiago, você pediu a palavra. Não, é porque quando o Carlo Ancelotti fala sobre a figura do técnico brasileiro ser fraca, o que me parece ali é um desconhecimento do próprio Ancelotti da língua portuguesa. Ele quis dizer algo enfraquecido, de fato, que é a figura do técnico brasileiro no exterior, é a figura do técnico brasileiro na Europa. O ponto aqui é, os caras foram xenofóbicos, tanto o Leão quanto o Oswaldo de Oliveira, eles não conseguiram em momento algum esconder isso. Pelo contrário, foram xenofóbicos em todo o discurso. É lamentável que o técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, tenha que conviver com isso, que ele tenha que assistir a uma situação como essa, que ele assista, veja e seja alvo de críticas e de palavras que são ridículas. Então, assim, sinceramente, HG, eu fiquei ontem completamente atônito ao assistir essas entrevistas, ao assistir essas declarações. São duas pessoas absolutamente defasadas no mundo do futebol e que ainda trazem esse discurso antiquado e completamente tosco para público. Eu lamento pelo Carlo Ancelotti e espero que ele não tenha sentido absolutamente nada, que ele tenha ficado no máximo chateado, porque se em algum momento ele sentiu, eu vou lamentar ainda mais, porque são esses dois ex-treinadores, tanto o Leão quanto o Oswaldo de Oliveira, que podem de alguma forma criar algum tipo de clima ruim, algum tipo de ambiente hostil para o nosso treinador. São dois caras completamente defasados. E aí não estou falando só sobre o lado profissional, mas também pela mentalidade que os dois têm. Bom, à vontade. Bom, boa tarde, HG, pessoal do estúdio, pessoal de casa. Eu penso o seguinte, o Leão deveria, ele e o Oswaldo de Oliveira, entender o seguinte. Olhe para o futebol brasileiro e entenda o seguinte. Qual é o melhor técnico do Brasil nos últimos 5 anos? Não é um brasileiro. É o Abel Ferreira. Né? E vou dizer mais, qual é o técnico revelação, vamos dizer, desse campeonato brasileiro? Também não é um brasileiro. Né? Vai ser o Leonardo Jardim. E possivelmente na próxima temporada, se continuar assim, vai ser o Leonardo Jardim ou o Abel Ferreira. A culpa, realmente, Leão, é dos técnicos brasileiros pela incompetência deles. Eu também nunca imaginei que um técnico de fora viria comandar a seleção brasileira. Né? Eu nunca imaginei que o futebol brasileiro perderia a sua referência de ser, né, o grande palanque de onde saem os grandes craques. Mas a coisa mudou por incompetência de quem está aqui. Então deveria era se olhar para si mesmo e tentar melhorar as coisas, não culpar os técnicos estrangeiros por estarem aqui. Pelo contrário, e como o HG falou, aprenda com eles para poder crescer. Porque hoje nenhum técnico brasileiro tem capacidade realmente de dirigir a seleção brasileira, não. E se tem alguém que pode levar essa seleção em pouco tempo a um título mundial, é o Ancelotti. O resto seria puro milagre.
por total desorganização da CBF e incompetência dos técnicos, nada mais. E assim, Breno, gerou um desconforto, né? Um desconforto em quem está assistindo, em quem estava próximo. O Thiago falou, eu acho que a gente já bateu muito, já falamos muito, eu acho que é sempre necessário a gente estar colocando para fora o absurdo que foi ouvir, principalmente do Leão, né, a frase: eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Cara, isso é uma frase tão baixa, tão pequena, tão feia, tão ridícula, né? A gente vai ficar aqui horas e horas falando a respeito disso. O Thiago falou que eu não imagino que o Ancelotti tenha sentido. Eu espero, né? eu espero. Eu espero, né? Eu espero. Mas eu acho que ele sentiu no íntimo dele, lá por dentro ele sentiu, porque o filho sentiu. E a gente que é pai, Thiago, a gente é filho também, né? Passamos pelas duas situações. A gente vê o nosso pai, que foi o caso do filho, do David, o David Ancelotti, sai do evento. Ele estava sentado ali participando e ele sai do evento. Então foi o desconforto que ele sentiu. Um desconforto. Olha o tipo de situação que passou. E o Valuc sempre lembra de alguns filmes para falar a respeito de algumas situações. Eu lembrei do Rock. Do Rock, quando ele vai lutar com o Apollo, tem aquelas situações de entrevistas coletivas, né? Merchandising. Que é para badalar o evento. E o Rock é humilhado por vários jornalistas, até pelo próprio Apollo. E ele fala, quando vê a entrevista, que ele não tinha sentido nada. Não senti nada, não, tá tranquilo, faz parte. E quando ele vai pro íntimo, quando ele tá junto com a esposa dele, com a Adrian, que na época era namorada, ele fala assim: eu falei que eu não senti, mas eu senti sim. E às vezes a gente coloca isso também pra gente. Aqui, às vezes a gente recebe críticas pelas colocações nossas, e a gente pega e, não, tá de boa, tá tranquilo. A pessoa pega e manda uma mensagem mais rude pra gente no nosso, no Instagram, no direct, e a gente pega e fala assim pro cara: não, cara, eu entendi, tá desculpado. O cara pede desculpa depois de uma ofensa que ele faz pra gente, e a gente fala: não, tá tranquilo. Mas quando a gente desce aqui a raja, a gente sente, cara. E eu tenho certeza que no íntimo mesmo do Carleto, do Carlo Ancelotti, ele sentiu. Porque a palavra do Leão pode ser o pensamento de várias outras pessoas. O discurso de ódio que ele sentiu, que ele viu, que ele presenciou, que ele ouviu, pode ser o de várias outras pessoas. Então, Ancelotti, fica o meu abraço, cara. Quando eu estava vendo o Leão falar, eu não olhava mais para o Leão. Eu olhava para o Ancelotti. Para ele lá no fundo, que dava vontade era só de dar um abraço nele. Boa tarde para todos em casa, aqui no estúdio também, os amigos. A gente viu, na verdade, foi quilos e quilos de frustrações, né? Sendo destiladas ali. Até a forma que eles se comportam, o gestual deles, né? Parece que eles estavam discursando contra e não para. Porque tem diferença. Parece que era um discurso para mim, assim, claramente contra o Ancelotti, contra a figura do estrangeiro. Mas sabe por que essa turma discursa desse jeito? Porque não todos, né? É importante a gente dizer, não quer dizer que seja técnico estrangeiro e tem competência e que vai vir aqui no futebol brasileiro e vingar. Alguns bons passaram e não vingaram por outras circunstâncias, outros, de fato, não eram tão bons quanto se mostrava na sua apresentação, mas a gente temos no momento, e ainda espero que tenhamos mais técnicos com capacidade. A palavra não é a nacionalidade, a palavra se trata de ordem, capacidade de desenvolver o jogo, capacidade crítica de falar a respeito da qualidade dos nossos gramados, de falar a respeito da nossa arbitragem, de falar sobre vários aspectos do nosso futebol. Agora, essa turma discursa assim, a eles incomoda tanto, principalmente a figura dos estrangeiros, porque diferente deles, enquanto técnico foram, eles trabalhavam se apegando aos próprios privilégios, às próprias vaidades e aos próprios cargos, como se fosse a última pedra de salvação. O estrangeiro vem aqui, ele não está apegado a isso.
ele preocupa em fazer a instituição crescer, ele preocupa em deixar algum tipo de legado para o futebol brasileiro, como a gente já viu na fala de vários estrangeiros. Então é por isso que incomoda tanto. E o eucentrismo esteve muito presente, né? Eu acho que não poderia ser numa pior situação. Afinal de contas, era um fórum dos técnicos do futebol brasileiro. É por essas e por outras o nosso futebol, de uma maneira geral, não conseguimos ter uma liga independente desta Confederação Brasileira, e a seleção brasileira a gente sabe como que anda a situação do Brasil. É só vermos que tivemos o pior ciclo de Copa do Mundo nos últimos anos. Vocês já repararam, rapidamente, eu tenho um recado para dar aqui, mas vocês já repararam que, por exemplo, ano passado, não me lembro em que jogo foi, acho que foi ano passado mesmo, que alguma coisa em campo desagradou o Renato Gaúcho puxou a equipe dele para o vestiário. Tirou a equipe de campo, foi todo mundo pro vestiário e tal, não sei se foi com Bahia, Grêmio e Bahia, enfim, não me lembro que jogo foi. Aí, as pessoas quando foram criticar a atitude do Renato, criticaram a atitude. Pô, o Renato foi destemperado, etc e tal. Quando o Abel passa do ponto, as pessoas falam assim, quem esse gringo tá pensando que é? Quando na semana passada, o Léo Jardim foi pra coletiva e de forma... Gente, vou contar uma coisa pra vocês. O Léo Jardim esteve aqui e a gente conversa com pessoas que trabalham no clube, um sujeito polido, a liderança que ele exerce sobre esse grupo aí de jogadores, o quanto é querido no clube, é porque ele é uma figura polida, educada, generosa e tal. Aí o Léo Jardim, revoltado com a arbitragem, vai para a coletiva e diz tudo aquilo que ele disse, que a gente já viu aqui e tal. Vocês repararam que logo após isso, no dia seguinte, a porrada era no gringo? Quem esse português está pensando que é? Se está incomodado aqui, vai embora. É isso aí. Mas quando você está fora do país e é destratado, no aeroporto, num restaurante, qualquer lugar que você está fora do país, você vai, porra, não volto mais lá, porque me destrataram. Aí aqui esse suco diário, entendeu? Então é o seguinte, isso aí é o suco de recalque dessas figuras aí. E eu lamento muito a todos que estavam ali no ambiente e que aplaudiram esses discursos. Efusivamente, inclusive. E refusivamente. Todos que aplaudiram, condescenderam com o que estes dois disseram. Todos que aplaudiram. E é lamentável que tenham aplaudido. Agora eu vou aplaudir essa aqui, ó, porque isso aqui eu tenho que aplaudir mesmo. Isso aqui é prestação de serviço, é que eu posso fazer. E é mesmo, eu estou falando para você que financiou carro, ônibus, moto, van, caminhão, assinou o contrato, mas não fez conta para saber que tem juros abusivos embutidos no contrato de financiamento. Você quer que eu te ajude a resolver esse problema? Eu vou te ajudar agora. Se você já teve um financiamento, tendo quitado ou não interessa, e nem o número de parcelas pagas, não interessa. Se você já teve um financiamento ou se tem, você precisa fazer uma consulta para identificar se pagou ou se está pagando juros abusivos. E quem vai fazer isso para você? Está aqui. Quem vai fazer isso para você é a Solução Consultoria. Primeiro, uma consulta para identificar juros abusivos. Se identificar juros abusivos, e quase sempre acontece, você pode receber de volta, através da Solução Consultoria, até 80% que pagou está pagando de forma indevida. Então não perde tempo não, até porque a consulta é de graça. E se é de graça, você não pode perder. 2566-2701, fale agora com os nossos profissionais da Solução Consultoria. A televisão está ligada lá, eles estão nos assistindo, esperando o seu contato. 2566-2701. Não perca tempo, vocês estão falando de busca e apreensão, não entrega não, fala com a gente que a gente te ajuda. É acordo celebrado com a Solução Consultoria, a solução do povo. Breno Galante, pergunta difícil que eu vou te fazer agora, eu sei que você vai ficar extremamente desconfortável, mas